Graça e paz, meus queridos irmãos. Hoje nós damos continuidade à nossa pequena série de estudos sobre o preparando a igreja para a escolha e eleição de oficiais, como nós temos falado já algumas semanas atrás. Tá bom? Hoje nós vamos continuar falando nesse sentido, considerando os irmãos a importância muito grande dos presbíteros, porque formam, como pastor da igreja, um colegiado cujas funções do conselho são o pastoreio do rebanho, o governo da igreja e também a disciplina da igreja, inclusive, claro, a disciplina dos seus membros. Então, que Deus nos abençoe e que esta palavra seja instrutiva e bem alcance aos corações, para que as pessoas, membros da igreja, saibam de suas responsabilidades, os membros da igreja saibam seus deveres e responsabilidades de participar da Assembleia e também de escolher nos critérios bíblicos e a orientação do Espírito Santo os presbíteros e os diáconos que haverão de servir para melhor servir a igreja, servir sobretudo a Deus para o bom funcionamento da igreja, a edificação do corpo de Cristo, não é, irmãos? Esse é o nosso desejo. Então, eu começo hoje abordando o artigo 8 da Constituição da Igreja Presbiteriana do Brasil, que diz assim: o governo e a administração de uma igreja local competem ao conselho, que se compõe de pastor ou pastores e dos presbíteros. E ainda o artigo 50 da mesma Constituição diz: o presbítero regente é o representante imediato do povo, por ele eleito e ordenado pelo conselho, para juntamente com o pastor ou pastores exercer o governo e a disciplina e zelar pelos interesses da igreja a que pertence, bem como por toda a comunidade, quando para isto for eleito ou designado. Então, já fica muito claro na Constituição esses deveres dos presbíteros, né? Que é principalmente o cuidado pastoral do rebanho de Deus, o cuidado juntamente com o pastor ou com os pastores, tá? Então, a gente vê também no artigo 51 de nossa Constituição o seguinte: compete aos presbíteros ou ao presbítero levar ao conhecimento do conselho as faltas que não poder corrigir por meio de amoestações particulares. B. Auxiliar o pastor no trabalho de visitação. C. Instruir os crentes novos, consolar os aflitos, cuidar da adolescência e da juventude. D. Orar com os crentes e por eles. E. Informar o pastor dos casos de doenças e aflições. E F, distribuir com os pastores os elementos da ceia. Então, isto é o que nos diz a Constituição da nossa igreja. Mas nós vamos agora reportar alguns textos da Bíblia, como, por exemplo, o de Atos capítulo 20, verso 17, que diz, eu vou ler esse texto até citando o versículo 28 de um modo resumido, dizendo assim: de Mileto mandou a Éfeso chamar os presbíteros da igreja, e, quando se encontraram com ele, disse-lhes: atendei por vós e por todo o rebanho que sobre vós o Espírito vos constituiu presbítero, para pastoreares a igreja de Deus, da qual ele comprou com seu próprio sangue. Perceba, irmãos, que a Bíblia, através do apóstolo Paulo, diz que os presbíteros devem ter cuidado de pastorear o rebanho de Deus, porque essa igreja foi comprada com seu próprio sangue, o sangue de Cristo. Então, isto realmente é
valioso. Eu sei que ser presbítero envolve muitas coisas e normalmente os presbíteros não são remunerados para exercer essas funções, ele tem suas obrigações seculares. Eu faço uma reserva. Secular praticamente não é nada, não existe. Quando a gente tem consciência de estar servindo a Deus, o nosso trabalho chamado de secular não é secular. Essa perspectiva é também bíblica e principalmente calvinista reformada, viu, irmãos? Então, todo o trabalho é para Deus, toda a nossa vida é para Deus, então não tem exatamente essa distinção ou esse ato de, não, agora é sagrado, não, agora é secular, não. Mas acontece que é verdade que os presbíteros exercem normalmente suas funções e têm os seus sustentos fora da igreja. Consequentemente, por causa da função deles, das suas obrigações, dos seus deveres, ele precisa, e faz isso, não é? Durante a semana, roubar algum tempo, algumas horas, que deveria estar com a família, com a esposa, com os filhos em casa, que seriam os seus momentos e dias de folga, para estar no trabalho da igreja, reunião no conselho, para estar numa visitação, para estar numa outra atividade da igreja, porque isso também faz parte do seu trabalho. O trabalho de visitação, por exemplo, é um trabalho que pertence também aos presbíteros, né? Então, os presbíteros fazem esse trabalho e devem fazer com alegria, sabendo que isso é um privilégio e uma responsabilidade que ele tem diante de Deus e diante do rebanho. Muito mais ainda os pastores. Então, uma coisa que eu gosto de deixar muito claro nesse sentido é que os presbíteros, eles têm a prioridade de trabalhar e de cuidar dos interesses da igreja no sentido administrativo. Mas não é, isso é prioridade, não é sua exclusividade. Os presbíteros também devem se envolver no ensino da igreja. E particularmente eu tenho ficado muito contente em ver os nossos presbíteros aqui da igreja participar de aconselhamentos e participar também de pequenas palestras através da rede social, daqueles programas que a gente publica todos os dias para a edificação da igreja, que são daquelas chamadas reuniões do céu, que agora estão sendo transmitidas pelo vídeo, né? Então, que bom que os presbíteros estejam envolvidos nisso, né? De um modo ou de outro, ou cantando, tocando, tá participando, né? Agora, é prioridade dos presbíteros cuidar dessas partes administrativas, mas também do ensino. Prioridade do pastor ou dos pastores é cuidar da docência, ele é presbítero docente, é cuidar do ensino, do pastoreio, mas ele deve participar também da administração da igreja, tá bom? Então, ambos, tanto o presbítero docente quanto o regente, eles estão envolvidos nesse nobre trabalho, nesse privilégio que é servir a Deus, servindo a igreja, servindo os irmãos. Também há uma coisa importante nesses textos da Bíblia e também principalmente de nossa Constituição, que fala sobre disciplina. Ora, por que os presbíteros, juntamente com os pastores, devem e não podem se furtar de cuidar da disciplina? Porque a disciplina é um ato de amor. A Bíblia diz que Deus disciplina aqueles que Ele ama. Ora, a igreja também deve cuidar para que haja disciplina. A disciplina é um ato de amor a Deus, é um ato de amor ao Evangelho de Deus, é um ato de amor à igreja de Deus. Porque se a gente deixar sem disciplina, fica a coisa à deriva e fazendo vergonhando o nome do Evangelho. E também, quando os crentes não se sentem cuidados, não se sentem disciplinados, eles se sentem abandonados. Então ele diz assim, ninguém cuida de mim, ninguém se importa comigo, se sente abandonado. Realmente esse é um problema muito melindroso, porque quando o pastor e os presbíteros tocam num caso particular de disciplina, mesmo que seja uma demonstração pessoal, em geral, os crentes ficam ofendidos, ficam melindrosos, ficam aborrecidos, como que diz assim, está entrando na minha particularidade, está entrando na minha vida. Ô irmãos, paciência, né? Isso é um dever bíblico que os pastores, os presbíteros, no pastoreio, precisam e devem fazer. Né? Ninguém deve ficar esperando apenas ao pastor fazer. Os pastores, que são
os pastores e os presbíteros que com ele pastoreiam devem fazer essas coisas, particularmente de um modo admoestativo e particular, e se for necessário levar esse assunto também para o conselho da igreja, não é? Pois bem, ninguém nasce presbítero, irmão. O presbiterato é um chamado de Deus. É um chamado que a igreja, quando tem oportunidade através da Assembleia, reconhece determinadas pessoas com a vocação, então os elegem para ser presbítero. Se eles não cumprem bem essa função, então a igreja tem a obrigação de não reelegê-los, escolher outros, mas não escolher aqueles que já deram demonstração que não servem para ser presbíteros, né? Existe nesse ponto alguns conceitos errados, como, por exemplo, o presbítero achar que eles são patrões dos crentes, são patrões principalmente dos pastores, que sua função principal é a função de vigiar, de fiscalizar. Não é isso, meus irmãos, não é isso. E se isso acontecer, deve ser a nível de zelo e cuidado por honra do evangelho e por amor aos irmãos, mas o presbítero não é patrão de ninguém. Na igreja, não, nem dos pastores, não é? Nem dos crentes, tá? Mas é medonho para que eles procurem, como também às vezes os diáconos, são eleitos e se acham que têm mais privilégios e as pessoas devem honrá-los de um modo especial e servi-los. Irmãos, tanto o diácono como o presbítero e pastor, todos estamos aí chamados para servir a Deus, servir a igreja que Deus nos constituiu na liderança e fazer isso com alegria, fazer isso como que para ao Senhor, não é? Por isso que em Efésios capítulo 4, versículo 12, diz que isso deve ser feito com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, à edificação do corpo de Cristo, que é a igreja, tá? Servir. Isso, então, vamos falar um pouquinho sobre os diáconos. Em Atos capítulo 6, a gente encontra a instituição dos diáconos, né? Para que servem os diáconos? Alguém já disse assim, de um modo pejorativo, que diácono é para ficar na porta, para não deixar cachorro entrar. Que é isso, irmãos? Não tem nada a ver com isso, tá? E se porventura acontecer, paciência. Mas não é esta a função. Os diáconos é para cuidar da assistência dos necessitados que porventura estejam na igreja. São os necessitados não só do alimento, do cuidado material, mas também os necessitados enfermos. O enfermo é sempre um necessitado. Às vezes não precisa de uma cesta, não precisa de um alimento, mas precisa de oração, precisa de uma visita, precisa de um aconchego, não é? Então, os diáconos estão aí para isso, segundo a constituição de nossa igreja. E zelar pela ordem do culto e o patrimônio da igreja, ou seja, se as coisas estão no lugar, ou não estão limpas, ou não estão a ponto de serem servidas, então o diácono vai atrás para ajudar essas coisas. Nós vamos ter escolha também de diáconos, e os diáconos não são inferiores aos presbíteros, nem os presbíteros superiores aos diáconos. As funções, biblicamente, são diferentes. Não é uma hierarquia. Como os diáconos não participam do governo ou do conselho, então a sua função é outra, tá? Mas no final das contas, todos, absolutamente todos, pastores, presbíteros, diáconos, têm uma função diaconal, que é a função de serviço. Todos nós, pastores, presbíteros, estamos aí para servirmos. E preste atenção, não é ser diácono apenas quando está na escala, principalmente quando está escalado para aquele dia. Mas não, é diácono em todo momento, em toda reunião, em todo lugar. A igreja está reunida na casa e falando, o diácono está ali também para zelar, para que as coisas funcionem bem, estejam bem servidas, não é? Estejam em ordem, tá bom? Não é só quando está no templo e no culto, não. Então, isso precisa ter cuidado. E é uma função, às vezes, espinhosa, porque às vezes tem crianças correndo e os pais relaxados, deixando as crianças muito soltas, deixando as crianças fazer durante o culto o que não deviam fazer, não é? Os pais deviam segurar e disciplinar, porque isso faz parte de
de uma obrigação que os pais assumiram quando levaram seus filhos ao batismo. Ensiná-los a cultuar a Deus junto com a igreja, a honrar a Deus no culto. E os pais estão negligenciando muito isso aí. Então, os diáconos têm uma função de falar com esses pais, de cuidar dessas crianças, de facilitar a situação para que o culto não seja interrompido, para que as crianças que no momento não têm aquela educação, não têm aquele entendimento, acham que deve correr na igreja como se estivesse num parque público. Ô, irmãos, é muito melindroso essas questões, viu? Os pais me perdoem, mas nós não estamos falando aqui para ofendê-los, muito pelo contrário, por amor ao trabalho de Deus e também por amor a vocês e aos filhos. Sabe, não pode deixar as crianças relaxadas, não pode deixar as crianças assim, entregues e entrando na igreja como se estivesse entrando em qualquer outro lugar, entrando no culto como se estivesse num parque. Que é isso? Irmãos, segura suas crianças. Se você não segurar agora que elas são pequenas, então, como diz a palavra de Deus em Provérbios, vocês sofrerão muitas vergonhas se vocês privarem suas crianças da vara e da disciplina do Senhor. Vocês prometeram isso quando batizaram seus filhos. Sejam cuidadosos e os diáconos estão aí para ajudá-los. E todos nós estamos aí para ajudá-los. Essas são as funções. Portanto, não se trata de presbítero, uma hierarquia mais alta, o diácono, uma hierarquia mais baixa. Não, se tratam de serviços diferentes, cada um no seu canto, não apenas para sofrer do seu tanto, mas para cumprir uma obrigação com cuidado e zelo para a honra e louvor do Senhor. Certo, irmãos? Vamos assim nos preparar para termos uma assembleia ordeira, uma assembleia abençoada, com a escolha de bons homens para exercer o presbiterato e o diaconato. Que a graça do Senhor Jesus e o amor de Deus o Pai esteja nos vossos corações e ilumine as vossas mentes. Assim tudo para a glória e louvor do Senhor. Amém.